chegou aqui a nossa hora de fazermos aquela revisão, né, professor? Sim, aquele bate-bola jogo rápido. Certo. Galerinha, pega todo o material de vocês aí e já vai anotando as principais partes que nós vamos frisar aqui, porque daqui a pouco vamos fazer o quê? Atividade. Beleza. Vamos lá. Essa é a nossa aula 23.2. Nosso diretor. Aumenta aí, diretor! Vai dar um zoom na gente. Vai. Não dá muito, não! Não vou nem dizer pra quê, por quê, mas você já... Aumenta a tela, meu diretor! Aumenta a tela! Ai, eu gostei dessa entrevista. Manejo de criação de bubalinos, parte 1. Então, galerinha, o que nós vimos aí? Olha, os búfalos são animais domésticos da família dos bovídeos. Tudo bem, prof? Asiática, tudo. Utilizados para produzir o que, galera? Principalmente é carne e leite, tá? E claro, carne e leite para o consumo humano. Mas vamos frisar que, na grande maioria aqui, o leite, o que é utilizado dele são os derivados. Perfeito, Tatá? Perfeito! Aqui a gente apresentou para vocês as 4 principais raças. Nós falamos do Mediterrâneo, que tem bastante pelagem, são curtinhos, pesados, mas curtinhos, né? A orelhinha, as perninhas mais próximas do solo. Perfeito. A murrá. O professor Diego vai falar, mãe, vai. Vai, pode falar. Tá. Olha só, galera. Vendo aqui, ó, ele é mais compacto, parece um bichinho troncudo. Esse é uma Mediterrâneo troncudinho. E o que a gente observa nele? É a concavidade da cabeça, só que você vê que o chifre dele, em relação ao do Murrá apresenta dobrinhas, que são classificadas como anéis, dobrinhas, e da inserção aqui do olho, ó, para frente, é virado para frente, e ele é para cima, o do Mediterrâneo. Orelhas muito abertas, do Murrá, curtinhas, a do Mediterrâneo. A pelagem nem se fala. A pelagem mais aqui no rosto. Olha, pelagem no corpo, quase não tem pelagem no Murrá. Mas aqui no rosto dele é muito ralinho. É bem peludinho a do Murrá. Quando a gente vê a do Javarabate, a concavidade da cabeça acompanha De frente parece um cabelinho, né, professor? Isso, eu vou fazer isso. Ó, o do Javarabate, eu vou colocar uma estrelinha aqui. Eu vou colocar uma bem aqui, ó. Se eu fosse ver o Javarabate de frente, como é que eu ia ver ele? Eu ia ver ele esse aqui, ó. Isso aqui é a cabeça. É côncavo. Eu vou botar aqui, ó. E acompanha o chifre. Tá bom? É assim. Acompanha o chifre. Tá bem, e a inserção da orelha fica aqui, ó. Por aqui, ó. Quase não observa, mas é aqui. Agora, o carabao, olha só. A principal característica dele é essa cabeça triangular. Tá? Mas não tem ponta. Aquela vez lá eu fiz com ponta. Eu fiz a pontiagudinha assim. Tá? Triangular. E longa, o né? chifre é longo, tem bastante ponta, os outros são bem curtinhos, é um dobrado, o dele é longo. Só que caracteriza, como tu vê, parece um ferro. Não tem aquele negócio que a gente pega pra bater, pra quebrar a parede, e tem essas ranhuras, e essas ranhuras vão acumulando resíduos que parece ferrugem. Então parece um negócio de ferro mesmo. Beleza. Tá? E a inserção da orelha, ó, é totalmente diferente dos outros. Perfeito. Galera, então foi todos isso. São dupla aptidão, tá? Só que não tem padronizado ainda. A gente falou da questão do manejo alimentar, do manejo sanitário na aula também, dos cuidados que precisam ser precisam ser trazidos aí. Ai, gente, vamos dar um tempinho para vocês fazerem a atividade, né? Isso, hein, galerinha? Faz a atividade, daqui a pouco eu te volto pra gente fazer, né? Ele se compor. Aquela correção rapidamente junto com vocês. Aguardo. Tchau, boa atividade. Tchau, tchau.
E aí, meus queridos, estamos de volta para fazer as correções das atividades. Dá um clique aí, Tatá. Ó, agora é a hora que nós vamos deixar aí na tela as questões. Eu tô olhando pra câmera, não olhar pra lá. As questões, vamos ler juntos. Eu vou ler as questões, a Tatá vai ler a resposta. Se tiver necessidade, nós vamos voltar para o slide para explicar, tá bom? Questões fechadas também vamos fazer a mesma coisa. Como assim, professor? Se as questões forem de múltipla escolha, a gente coloca o gabarito alternativa A. Aí a gente explica por que a B, a C, a D não contempla. Professor, mesmo assim, fiquei com dúvida. A gente vai lá no slide e dá uma explicadinha. Né? Beleza. Então vamos lá? Tá preparado? Meu diretor, aumenta, tá! Ai, primeira questão. Os búfalos da fazenda Paudoli, no Vale do Guaporé, Rondônia, vieram da Ilha do Marajó. Ilha do Marajó. Aí, ó. Na década de 50. E deveriam ser mantidos sob controle. Então, não manteram sob controle. Tudo demandaram. Mas, infelizmente, foram abandonados e tornaram-se selvagens. Mas têm sido os problemas trazidos pela presença de bubalinos na nossa região. É uma situação bem pontual, né? E ali no Vale do Guaporé. Os búfalos estavam provocando desequilíbrio ecológico na região devido ao seu comportamento, como a gente já falou para vocês durante a aula. Instintivamente, eles têm comportamento na busca de refrescar a sua pele, não é? Isso. Eles são animais pesados, então nesse intuito de satisfazer ali, ou refrescar-se, né? Eles acabam fazendo essas alterações, tá? Além de alterar o curso de rios, como o professor Jefferson falou na aula, eles são ameaças também aos mamíferos e répteis e a toda a fauna existente. Isso, a fauna e a flora. Exatamente. Por isso que todo o processo de você fazer o sistema de criação, se é intensivo, extensivo, semi-intensivo, não é de acordo com a estrutura da sua propriedade, mas sim se as condições da raça da qual você vai querer usar, Javarabá, Murrá, qual delas for, e se você for fazer reprodução cruzada, verificar se há alteração no comportamento do animal. Tem isso também. Você vai cruzando uma raça com outra, mas professor, tem raça que você não pode, não tem como cruzar porque o porte, né? A fêmea não recebe. Lembra? Gente, economicamente não é viável você pegar um macho, gastar energia de um macho com uma fêmea. Isso não é viável. Por isso aí, ó, a gente vai ver como é que se faz então a sincronia de búfalo. Você pega o esperma do macho, o macho tem que cobrir no mínimo 6. Economicamente, sincronia. Senão, como é que você... Olha o negócio, Tatá, quando a gente está falando disso aí, e aí pode ter alteração comportamental do animal, o filhote. Será que ele vai ficar menos dócil? Será que ele vai ser mais fácil de fazer o manejo? Será que vai manter a produtividade? Eu não posso pegar e deixar um macho cruzar com uma fêmea, porque ela vai começar a produzir, e daqui que ele pegue a outra, como é que eu vou fazer o manejo? Sim. Como é que eu vou tirar leite só de uma? Tem que ter uma quantidade para poder arcar com os custos do maquinário, com os custos de mão de obra. Certo. Então, quando a gente está falando sobre aproveitar, né, falar sobre desequilíbrio da fauna e da flora, nós estamos falando o quê? De que para evitar isso, temos que colocar no sistema de criação. E o sistema de criação agora não é a sua estrutura de sua propriedade, mas como você vai usar o animal, qual é a raça que você vai usar. E tomar cuidado se você for fazer reprodução cruzada, se o comportamento vai continuar o mesmo. Perfeito. Questão de número 2 diz o seguinte: os búfalos são animais... Tá bom, vamos trocar. Não, mas você começou. Os búfalos são animais domésticos, da família dos bovídeos, de origem asiática, utilizados para a produção de carne, de leite, para o consumo humano. Quais foram as raças trazidas nos anos 50 ao estado de Rondônia para a sua produção de carne, leite e com tração animal? Quais foram as raças? Aí, se você, que é hábil
no desenho. Ah, professora, professores explicaram tão bem, o professor Jefferson explicou tão bem a questão do chifre lá, da posição da orelha, dos que tem mais pelo, que tem menos pelo, que eu desenhei. Não tem problema, né, professor? Não, não tem. Mas, ei, posso dar uma ideia também, Tatá? Pode. Pra quem já tem alguma dessas raças aí, tira foto. Tira foto e manda pra nós. Sim. Ei, professor, eu tenho esse aqui. Eu moro aqui no Vale do Guaporé. A gente pegou os marroá aqui. Marroá é aqueles gados, bubalinos, de forma geral, que são criados soltos, selvagens. Nós pegamos e começamos a fazer um manejo. Manda foto pra nós, pra gente fazer a identificação junto com você. A gente coloca aqui na tela. Mas não esquece de colocar seu nome, nome do professor presencial, da escola, pra gente mandar um abraço aí pra vocês, meus queridos. Perfeito. Ah, nossa, essa aqui tem alternativas, prof. É porque, quais são as raças aqui de Rondônia? Porque nós temos 4 raças, gente, mas aqui em Rondônia tem a prevalência somente de 2, tá bom? Mas professor, aonde tem as 4, que eu encontro as 4? Manaus. O estado da Manaus tem todos eles. Todos. Tá? Um pouquinho a gente encontra no Mato Grosso, no Pantanal. Mas no estado tem 2 que são adaptadas. Essas estão adaptadas para a produção de carne e leite e também para a atração animal. Quais são, né? Jafarabade e o carabau. O carabau é aquele que tem um chifrão assim, né? Isso. Jafarabade é aquele que tem caidinho. É isso? Isso mesmo. Então tá, gente. Se você marcou essa alternativa B de bons meninos... Só pra não ficar com dúvida numa coisinha aí, galera. Ô, professor, um raio eu tenho aqui. Não tô falando que não existe, tá, meus queridos? Eu tô falando que nos anos 50, quando chegou aqui, só tinham essas 2 raças. Elas vieram da região de Manaus. Manaus tem as 4, tá bom? Mas eu não tô falando que não existe. Por isso a gente tá pedindo as fotos e registros, né, prof? Por isso a gente tá pedindo as fotos e registros pra gente conhecer. Isso. Perfeito. Questão de número 3. Eita, mano, né? Vem junto. Quais foram as 3 características alimentares dos bubalinos destacados em aula quanto ao seu manejo nutricional? Olha, vamos ler aí, Tatá, eu quero explicar uma coisa depois. Boa adaptação a alimentos de baixa qualidade. Muito menos seletivos que bovinos. Presta atenção. Menos, mas não está dizendo que eles não são. Isso. Subaproveitamento do potencial de produção quando fornece alimento de baixa qualidade e pouco. Isso. Por exemplo, pessoal, boa adaptação a alimentos de baixa qualidade. Galera, observa assim, olha, ele come. Deixa eu voltar aqui uma tela, Tatá. Não, Tatá, stay there, pode ficar aí. Uai, mudou isso aqui? Cadê o negócio? Não é aqui? Isso? Não. Aqui. Não, que é isso, olha lá. Mudou? E se preocupe não, galerinha. Quem sabe faz ao vivo. Aqui. Apagar tudo. Aqui, meus queridos, essa questão, ele se adaptou a baixa qualidade, né? Tem baixa qualidade de nutrição. Então, não tem um padrão. Existem criadores, existem regiões em que manejo alimentar observado com gramíneas de pasto e feno tem dado uma boa produtividade. Silagem de sorgo e milho, farelo de algodão, soja e milho, e também esse aqui que engloba as pagens de mandioca, forragem, bagaço de cana e isso está falando em relação às búfalas adultas para produção de leite. De leite. Outra coisa, mas é o mesmo utilizado para carne.
Aí, por isso que nós falamos naquela hora. Pessoal, professor, mas eu uso isso aqui pro meu lugar de corte, eu uso pro meu búfalo de corte, pros machos, não para as fêmeas, porque não tem um padrão. Ah, tá. Viu-se que em leite tem um bom rendimento. Nós estamos em qual questão? 3. Aí vamos aqui na 3 rapidamente. Isso. Porque ele tem uma boa adaptação alimentar. Por ter uma boa adaptação alimentar, mesmo com baixa qualidade nutricional, se busca esse padrão. Muito menos seletivo. O gado bovino é seletivo demais. Se você colocar uma coisa de baixa qualidade, além de ele perder peso, ele começa a ficar suscetível à doença. Então fica difícil tu ver o que é bom pro búfalo, porque ele é muito rústico, ele aguenta estiagem de comida, ele aguenta quando o pasto não tá bom, muito rústico, aguenta e não perder a produtividade. Eles param um pouco, mantém um platô, só que aí não fica também doente. Mas o que tu quer? O que a gente quer, além da produção? Menos tempo naquele piquete. Quanto menos tempo aquele bicho fica ali, eu tiro, boto ele e trago outro rebanho. É esse que é a dificuldade. Subaproveitamento do potencial. O que é subaproveitamento? Esse negócio é isso de eu não conseguir ampliar. Exemplo, vou ver uma coisa. Eu tenho 20 galinhas. Eu estou com dificuldade de ampliar, colocar 30, 40, 50. E ampliar isso. Perfeito. Questão de número 4. Apesar de os búfalos serem apesar dos búfalos serem dotados de marcantes rusticidades e de natural refratariedade a determinados agentes patógenos, são animais que precisam de um manejo alimentar cuidadoso quando a pastagem e a nutrição por raça e por etapa de criação. Identifique cada uma das etapas em que o texto se refere. Ele é o contrário. Mantença, que é a fase aí a gente chama de cria, né, professor? Isso. Atividade, lactação. Atividade, mantença de cria, atividade é como se fosse recria, os jovens, bezerro, fase de bezerro. Lactação, crescimento e gestação. Isso. Só que tá vendo que tudo é voltado para quem quando tu lê isso aí? Para leite, né? A fêmea. Já tá bem mais... Isso, leite, que é a fêmea, tá bem padronizado. Aí não se tem a estrutura pro pessoal do corte. Porque fica mais fácil ele não ter uma queda, fica mais fácil você observar isso no leite que ela tá produzindo. Então, se eu pego esse farelo, se eu pego aquele triturado, aumenta a produtividade e não diminui a qualidade. Já está muito para a fêmea. Assim também veio gabaritado. Em seu ambiente criatório, os bubalinos necessitam de açude ou lago para ficar mergulhado nas horas mais quentes do dia. E também áreas de sombra devido à sua preferência e regulação térmica corpórea. Qual é o maior problema desses animais? A dificuldade... Quanto à sua regulação térmica. A dificuldade que os bubalinos têm em dispersar, né? Dissipar o calor do corpo, né? Por causa do seu metabolismo, em função de reduzido número de glândulas. E também, pessoal, as glândulas sudoríparas, mas também tem uma pelagem bem grossa, né? Bem espessa. Isso também aumenta a temperatura intracorpórea dele. E tem um processo de limpeza, autolimpeza, ectoparasitose. Por isso que eles colocam essa camada de lama, de argila. Perfeito. Tá bom? Então, regulação da temperatura é evitar os ectoparasitas, né? Não tem 6 questões, não. Não, clica aí. Ah, não, acabou. Ei, meus queridos. Terminou. Tchau. Aguardo vocês até a próxima. Tá esperando as fotos dos bubalinos aí na sua propriedade. Cheiro. Aqui, ó.
Tamanho da lapa na testa. Tchau, galera. Até a próxima. Um abraço a todos.